Às vezes você está vivendo dentro de um relacionamento que você não é feliz, dentro de um relacionamento que você não tem voz, que você não é cuidada, que você não é amada. Porque amor não é só você ouvir eu te amo depois de uma briga. Amor em atitudes. Quando você não é bem cuidada, você não é tratada com respeito, você não sente paz dentro do relacionamento, você tem medo de falar, você se sente constrangida, você não consegue expor suas emoções, você não consegue ser você mesma. Isso não é amor. Quando a pessoa não te ouve, não te aceita, não entende você, não quer saber o que você está pensando, não quer saber qual é a sua opinião sobre algo, isso não é amor. Se você não está feliz, não tá em paz ao lado de quem você está, não é amor. Mas por que que muitas mulheres estão em relacionamentos assim e acham que precisam passar por isso? Porque na nossa infância, eu sei porque eu vivi assim, a gente não é treinado, a gente não é ensinado a dizer não, a gente não é ensinado a se colocar em primeiro lugar, a gente não é ensinado a fazer isso. É sempre amar o próximo. Mas a palavra do Senhor diz amar o próximo como a si mesmo. Então o que você tem que fazer primeiro? Se amar, né? Se você não consegue se amar, não consegue cuidar de você, não consegue dar valor, importância à tua existência, você não consegue amar ninguém. Não tem como uma pessoa amar o próximo, se doar, fazer pelo outro aquilo que não faz para si mesmo. Então a gente não é ensinado, eu, por exemplo, muitas pessoas não são ensinadas a se amar primeiro. Você precisa colocar a sua vida em primeiro lugar, para depois você fazer algo por alguém. Então, se você não está se cuidando, não está valorizando você, não tá olhando para a tua vida com amor, com respeito, não está fazendo por você, não tem como você fazer pelo outro. Não tem como. Você precisa se amar, você precisa se valorizar, você precisa entender que se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Você precisa fazer por você. Você precisa lutar pela sua vida. Você precisa se levantar e eu vou fazer por mim, não por ninguém. A gente vive, a gente vive achando que a vida é um conto de fadas, que a gente vai encontrar o amor perfeito. Ninguém é perfeito, ninguém é perfeito, não existe a pessoa perfeita. Você precisa ser bem resolvida em todas as áreas da sua vida. Você precisa ser uma pessoa que se valoriza, uma pessoa que se ama, uma pessoa que tem identidade, que sabe seu propósito, que sabe quem é, e nada vai mudar para conseguir alcançar um relacionamento saudável. Entendeu? Talvez você viva num relacionamento hoje que não é saudável, onde você sofre, onde você vive situações difíceis, você está sofrendo, você está insatisfeita, porque você acha que você precisa passar por isso. Porque você não foi treinada a se colocar em primeiro lugar. Você sempre coloca outra pessoa em primeiro lugar. Você não entendeu ainda o seu valor. Você não entendeu ainda o seu propósito. Você não se identificou quem você é. Porque quando você sabe quem você é de fato, você não vive isso. Você vive outras coisas. Você vive um relacionamento saudável, onde há união, onde há companheirismo. Eu tô falando porque eu vivi assim. Tô falando porque eu passei por isso. E hoje eu tô aqui para te ensinar a olhar para você, a se valorizar, a entender que você não precisa de ninguém para ser feliz. Você precisa de Deus. Quando você entende, quando você consegue entender o amor de Deus por você, você vive feliz, plena, porque você sabe o seu valor, você sabe que tem um Deus que te ama. Quando você sente isso, quando você tem essa identidade forte de filha do Senhor, filha do Deus vivo, do Todo-Poderoso, você não é humilhada, você não aceita ser humilhada, ser maltratada. Você não aceita, porque você entende o seu valor, você entende quem você é. Eu tô aqui para te ensinar a olhar para si mesma, a começar a olhar para você. Esquece os outros, esquece a outra pessoa. Hoje, na data de hoje, tire um tempo para olhar para si, um tempo para se amar,
Para entender que você não precisa que alguém te ame. Ah, eu preciso que alguém faça por mim. Não, você precisa fazer por você. Você precisa se cuidar, você precisa se alimentar bem, você precisa cuidar dos seus sentimentos, cuidar da sua alma, cuidar das suas emoções. Você precisa fazer isso por você. Se você não fizer, ninguém faz. Se você não quiser, nem Deus faz. Se você não quiser mudar, se você não quiser viver feliz, plena, nem Deus vai fazer por você, porque você precisa querer. Você precisa querer viver uma outra história, viver uma outra vida, viver algo novo, viver feliz. Não é impossível, não é impossível. Você pode viver feliz, sim. Você pode ser plena em meio a tantas dificuldades da vida. Você pode ser plena, porque aqui dentro você é madura, porque você é madura emocionalmente, porque você cresceu emocionalmente, você entendeu quem você é. Aí sim, você vai viver bem, mesmo em meio de dificuldade. Porque você não vai aceitar certas coisas para sua vida. Porque você vai sempre procurar algo que te faça bem, que te faça feliz. Quando você se cuida, se ama, quando você vai fazer pelo outro, fica tudo melhor, sabe? Você faz melhor, você dá o seu melhor, porque você dá para você mesmo, porque você é primeiro. Antes de servir, você precisa ser antes de servir. Tá entendendo? Antes de dar amor, você precisa ter amor. Então hoje, eu quero te incentivar a olhar para você mesma, a identificar o que está te fazendo mal, o que está te deixando triste, o que está te paralisando, o que está te calando, o que você precisa fazer para mudar a sua situação, para mudar a tua vida, a tua história, para viver feliz, plena, andando por aí, sabendo que você é amada, sabendo que você tem valor, sabendo que sim, é possível viver coisas lindas e maravilhosas, um relacionamento saudável, quando você entende quem você é. Então, tire um tempo para você hoje. Tire um tempo para identificar, olhar para dentro de si, com carinho, com amor, sabendo que você é especial, sabendo que você tem valor.